Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo, resolvi contar um pouco da minha história, da minha experiência, que muita gente sabe, do qual eu e minha família passamos no dia 13 de fevereiro de 2026. Eu resolvi escrever aqui o meu relato das coisas que eu lembro ainda, né? E que, lógico, estão bem frescas na minha cabeça. Coisas importantes que eu vivi ali naquele momento. Então, eu vou relatar e ler ao mesmo tempo para poder ter uma linha de raciocínio, tá bom? Hoje faz um mês de um grande pesadelo. Um mês que nascemos de novo, um mês que testemunhamos um grande milagre na nossa vida. 13 de fevereiro de 2026, uma sexta-feira, assim como hoje, nós estávamos felizes que nós íamos visitar a minha família, que mora lá em Nova Olinda do Norte. E feriado de carnaval, planejávamos passar 10 dias lá, arrumamos nossas coisas e fomos pro porto. Chegamos lá no porto, entramos na lancha e ficamos lá aguardando a hora da partida. A exatos 12h30, saímos e daí, em meia hora, nosso maior pesadelo começou a acontecer no meio do rio, no encontro das águas. Começamos ali aquele banzeiro enorme e depois de três ondas muito grandes, a lancha começou a afundar. Eu, incrédula daquilo que estava acontecendo, eu tive que me despertar muito rápido da minha incredulidade para poder salvar a mim e, lógico, os meus filhos, que era a minha prioridade ali. Eu confesso que eu senti muito medo de morrer, de deixar meus filhos morrerem. Mas Deus, Ele é tão misericordioso em cada detalhe de tudo que aconteceu ali. Em cada detalhe da nossa saída pela janela, da quantidade de colete que a gente conseguiu pegar, que foi um colete para mim, um colete para o meu filho e o outro para o Alexandre, porque até então eu não sabia que ele não sabia nadar. O Anderson e Clara não conseguiram pegar colete. Então, e o detalhe das pessoas que estavam ali ao meu redor para poder me ajudar a salvar meus filhos. O meu marido, né, que me ajudou sempre, e nosso amigo Alexandre, que não mediu esforços para nos ajudar. O Alexandre, que eu não canso de agradecer a Deus por ele estar ali naquele momento, por agir tão rápido, quando eu ainda estava paralisada. Saímos pela janela quebrada que ele quebrou para nos tirar de lá. Muitos gritos de desespero ainda dentro da lancha. Saímos e subimos em cima dela. Só tive tempo de colocar o colete no meu filho, Natan, e em mim. Para minha filha, não consegui pegar o colete, mas segurei ela com todas as minhas forças. E ou a gente se salvava juntas ou a gente morria juntas. Então, a lancha foi afundando e a gente foi escorregando para dentro do rio. E o desespero começou. A luta pela sobrevivência começou. Todos estavam querendo ficar em uma única boia que a lancha tinha. Eu decidi me afastar, porque no desespero as pessoas, para poder ficar na boia, estavam se batendo e me batendo. E eu com a Clara aqui no colo, Clara segura no meu pescoço e eu com ela aqui no colo, eles estavam me afogando. Eu coloquei ela para cima de mim e comecei a nadar, meio que para trás assim, puxando a água para sair de perto deles, porque senão eles iam me afogar e, consequentemente, ia afogar ela também. E nesse momento eu tive que fazer uma escolha muito dolorosa para mim, que eu tive que me afastar do meu filho.
a correnteza era muito forte, as ondas também eram muito agressivas. E eu tive que me afastar dele. Mas Deus de detalhe, foi aí que foi uma das melhores decisões que eu pude fazer no momento. Porque se eu tivesse levado ele comigo, talvez ele não teria aguentado. Porque eu saí sem destino, né? Sem saber aonde me segurar, sem saber se eu ia conseguir alguma coisa para poder flutuar ali por algum tempo. E depois meu amigo ficou com ele, o Alexandre ficou com ele e conseguiu colocar ele dentro da boia, da única boia que tinha. E ele ficou lá, melhor do que nós, até ele ser resgatado. No momento que me afastei, fiquei à deriva com a minha filha no colo e meu marido ali por perto, a gente conseguiu se agarrar em um freezer pequeno verde. E ali ficamos por uns 40 minutos, só de cabeça de fora. Minha filha engolia a água e aquilo cortava meu coração. Mas a calmaria dela também me acalmava, me confortava. Ela sempre passava a mãozinha assim no meu rosto e falava: vai ficar tudo bem, mamãe, vai ficar tudo bem. Ela não chorou, ela não se desesperou, assim como meu filho também. Ficaram super calmos e isso nos mantinha calmos também, né? Depois de algum tempo, passou um barco e esse barco não conseguiu nos ajudar porque talvez se ele tivesse parado ia ser uma tragédia maior. Era de madeira, muita gente. Tinha muita gente no barco, mas e graças a Deus ele jogou uma boia. Uma outra boia laranja grande. E algumas pessoas que estavam mais ali perto conseguiram pegar essa boia. E a gente e a gente ali naquele freezer com mais umas 8 pessoas, mais ou menos, começamos a tentar nadar para perto dessa boia. E a gente conseguiu. Eu consegui colocar a Clara dentro da boia, pedi ao professor para que ficasse segurando ela. Aí me deu um alívio de tirar ela da água, porque ela só estava com a cabecinha assim na água. De tirar ela da água e de me dar um descanso também, porque eu estava cansada. Mas eu não queria dar ela para ninguém, se não fosse para alguém que pudesse ajudar ela para tirar ela da água, né? Meu marido estava sem colete, eu não podia dar ela para ele. Então a gente conseguiu colocar ela dentro da balsa junto com o professor. Eu estava muito cansada. É um cansaço horrível lutar contra a correnteza, lutar contra aquelas ondas muito grandes que afogavam a gente, que cobriu a gente boiava de volta. E eu tava cansada também de carregar ela e quando eu consegui colocar ela em cima, deu um alívio muito grande. Uns 15 minutos depois o resgate chegou. A esperança daquele pesadelo acabou e aquela esperança daquele pesadelo acabar. E nós e aquelas outras pessoas serem salvos com vida. Com o barco se aproximando, um novo pesadelo começou. Encontramos o ferryboat, encostamos no ferryboat com força da correnteza, jogando muita gente para debaixo dele. Parecia que ele sugava a gente para debaixo dele. E o desespero das pessoas também para tentar subir, enquanto outras iam para o fundo. O desespero para tentar subir
Nesse desespero para tentar subir, para as pessoas tentarem subir, eu só conseguia ver só conseguia ver e tentar subir a minha filha. Meu filho, graças a Deus, eu acredito, ele foi um dos primeiros a subir também. Ele já estava lá em cima. E porque meu amigo já tinha ajudado ele a subir, né? Já tinha conseguido subir ele. Depois que minha filha foi puxada para cima, eu senti um alívio muito grande. Eu sabia que eles já estavam salvos. Um alívio momentâneo. Depois de mais de algumas pessoas, eu já sem forças, mas tentando, dando o meu máximo para sobreviver. Tirei força da onde não tinha, mas consegui segurar na mão de uns rapazes lá, de uns homens, e eles me puxaram. Vi meus filhos ali, sentadinhos numa cadeira, abraçadinhos. Já tinham tirado a roupinha deles, molhada, né? Colocado uma coberta em cima deles para aquecer eles. Estavam sendo bem cuidados pelas pessoas do barco. Corri, me abracei eles. E meu terceiro pesadelo começou. Nesse empurra-empurra, meu marido foi puxado, foi empurrado e foi sugado para debaixo do barco. Ele relata que lá embaixo ele pisava em pessoas puxavam na camisa dele. E ele ficou debaixo do ferryboat, sem forças, sem esperança. Ele fala que ele só conseguia lembrar, só agradecer a Deus pela vida que ele teve, para cuidar da gente, para cuidar da família dele, pelos pais, por tudo. E ele só sentiu o corpo dele afundando, afundando, afundando. E depois de um tempo, ele só esperando apagar a consciência, né? E depois de um tempo, ele começou a engolir água para tentar ter alguma coisa de oxigênio, alguma coisa assim, porque não tinha como respirar, senão ele ia se afogar mais rápido. Depois de um certo tempo, ele boiou do outro lado. Nosso Deus de milagre, ele estava lá. Ele boiou de outro lado, de onde tinham jogado uma boia, e ele se segurou nessa corda, nessa boia. E tinha pessoas também para resgatar do outro lado do barco. Só que, infelizmente, por ele estar muito cansado, ter bebido muita água, o resgate não foi nada fácil. Demorou muito. E nesse tempo todo que ele passou desaparecido, eu estava do outro lado do barco, o lado que a gente foi resgatado. Imaginava que ninguém tinha passado por baixo do barco, então imaginava que ele estaria ali. E eu ali desesperada, chorando, gritando, cadê meu marido? E eu cheguei a falar pro meu filho, acabou, seu pai desapareceu, eu não sei, mas eu não achei mais ele. Meu filho ali, no momento de desespero, ele começou a orar, uma oração bem alta, que eu nunca vi. E eu saí para procurar novamente. Meu amigo Alexandre tinha sido resgatado também, e a gente se separou, ele foi para um lado e eu fui para o outro para procurar. E aí foi a hora que eu atravessei o barco para procurar do outro lado. Quando eu olhei para o lado, eu vi o Anderson lá, sentado, sem forças, sem ar. E eu quase desmaiando, né? Ele tinha acabado de ser resgatado. Eu abracei, aí o Alexandre chegou, a gente se abraçou, a gente começou a chorar.
nós cinco estávamos ali, pela graça de Deus, vivos. Fomos para o outro lado, onde as crianças estavam, e ficamos ali juntos. O Anderson e Nathan ainda passaram muito mal, porque eles engoliram água, vomitaram muito, o Anderson desmaiou ainda. Depois conseguimos avisar minha família, que eles já sabiam do acidente, mas não sabiam notícias nossas, e eles estavam desesperados, sem saber notícias, se a gente estava bem, se todos nós estávamos vivos. E um mês do acidente, os traumas ficam, a angústia, os pensamentos, se algo tivesse saído diferente do que foi, dos detalhes que Deus nos proporcionou naquele momento de terror. Não tem uma noite sequer que eu não sonhe, faz um mês que eu sonho, sempre com alguma coisa, com água, alguma viagem, sempre com aquela água barrenta. Minha filha, ela conta os detalhes das coisas, ela sempre conta alguma coisa, de tudo que ela viveu, de tudo que ela viu. Meu filho, ele não pode ouvir, ele chora e sente náuseas, vontade de vomitar. O sentimento hoje é de gratidão. Gratidão a Deus por ter nos salvado. Sentimento de tristeza também, pelas pessoas que se foram, pelos desaparecidos, pelos familiares que vivem diariamente esse sentimento de angústia sem resposta. E eu só sei agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida, na vida da minha família e de muitas outras pessoas. É isso. Milagre a gente não explica, a gente pega pra si e toma posse.